Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Quero chamar as crianças para a gente orar, para elas subirem para o culto adequado, a linguagem delas. Oremos pelo regresso do nosso pastor Áquila, que está pregando no Rio. Também oremos pela vida do nosso missionário Janir, pediu que eu mencionasse que ele está pregando em outra igreja. Que Deus o abençoe nas suas missões diárias. Tem sido, de fato, um homem de Deus nesta igreja, que tem levado o evangelho para todo canto. Oremos pelas crianças. Pai, nós te louvamos essa noite pelo teu cuidado para conosco. Te pedimos também pela vida dos teus pequeninos, que o Senhor os alcance com graça, com a graça do Evangelho, que no tempo certo eles venham se arrepender dos seus pecados, conhecer o Evangelho de Cristo e abraçá-lo com fé. Enquanto isso não ocorre, que eles venham ser alimentados diariamente da tua palavra, para que de fato entendam, discernam qual é a verdade das coisas e da realidade das coisas. Pai, esteja com eles, ministra o coração deles, ministra o coração das professoras também. Amém e amém. Meus irmãos, é um prazer, um privilégio enorme estar com os irmãos mais um domingo, o dia do Senhor, cultuando a Deus juntamente com os irmãos. E na data de hoje, com a incumbência de trazer a palavra de Deus, que é uma tarefa enorme, visto que esse púlpito tem sido ocupado pelo nosso pastor Áquila, um pastor que de fato se esmera não somente no conhecimento da palavra de Deus, mas que é um exemplo para nós do que é servir a Deus, do que é colocar em prática e observar os preceitos do Evangelho. Sem delongas, eu quero somente mencionar que os meus pais estão aqui, é um privilégio enorme tê-los comigo. Foi eles que me apresentaram o Evangelho. Foi no dia 9 de agosto de 1995, quando eu sofri um acidente caindo de uma laje, perfurando o meu pulmão com uma cadeira de madeira que estava quebrada, com pontas. E foi nesse dia em que minha mãe, desesperada, me levou para o hospital. Meu pai ainda não tinha veículo, parou o primeiro veículo que pôde na rua. E quando eu fui atendido no hospital, o médico disse para minha mãe que não podia dar nenhuma segurança da minha vida antes da cirurgia. E naquele momento de dificuldade, de tribulação terrível, a minha mãe me ofereceu para Deus e disse que me oferecia para Deus, como Ana oferecia Samuel na casa do Senhor. E hoje eu estou aqui, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, para pregar a sua palavra. Meus irmãos, fiquem de pé para ler a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Nós estamos na exposição de Marcos, o rei que se fez servo, e hoje nós queremos falar sob o título Jesus, o tema da mensagem, Jesus, o rei mensageiro. E o trecho da exposição é exatamente os versículos 14 e 15, que diz o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, e dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero que a igreja, juntamente comigo, repita o versículo 15, e dizendo: e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Pai, esta é a tua palavra. Não nos esconda os teus mandamentos. Nós oramos como o salmista no Salmo 119 ora. Desvia os nossos olhos de contemplarem o que é inútil, mas
por outro lado, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Fala conosco esta noite, não deixe que a nossa alma saia daqui vazia, mas nos farte com a riqueza do Teu Evangelho e do Teu reino. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Na cidade de Belro, no Alasca, o sol se põe 18 de novembro e só volta a nascer no dia 23 de janeiro. Portanto, os moradores dessa cidade inóspita ficam 67 dias numa escuridão, sem ver e sem sentir a luz do sol. Os estudiosos chamam esse fenômeno de penumbra prolongada ou noite polar. Assim, meus irmãos, estava a humanidade antes da primeira vinda de Jesus. Nós éramos de um reino cujo sol se pôs e nós entramos num inverno rigoroso e escuro. Mas quando Jesus nasceu com ele o calor de uma primavera brilhante, e agora, no início do seu ministério, nós veremos que ele, que é Jesus, o Rei prometido e esperado, agora, ele vai trazer consigo o reino de Deus, e ele não vai apenas debelar o frio desse inverno rigoroso, mas também vai dissipar as densas trevas em que nós andávamos, pois ele é a luz do mundo e o sol da justiça. Meus irmãos, é dessa verdade, precisamente essa verdade, da qual o evangelista Marcos nos apresenta nessa passagem bíblica. Se não vejamos, em primeiro lugar, nós vemos aqui no texto que Jesus é o rei mensageiro. Jesus é o rei mensageiro e é interessante, é curioso notar que antes de Jesus, ele é precedido por João Batista, o arauto, mas agora Jesus está fazendo a vez de um mensageiro, ele mesmo está a anunciar a mensagem do seu reino. Em primeiro lugar, nós veremos que Jesus, a sua autoridade de mensageiro, é porque ele é o rei prometido. Veja o que está no versículo 14, no versículo 15, Jesus foi para a Galileia pregando, o reino de Deus está próximo. O relato de Marcos, meus irmãos, portanto, é o relato da chegada, da ascendência, do estabelecimento, da intronização, da coroação de um rei. E essa coroação desse rei é mais gloriosa do que todos os Césares de Roma. É isso que Marcos está falando. E nós vimos na exposição de Marcos, nas exposições passadas, que Jesus, ele batiza no batismo de João, e nós vimos que ele faz isso para se identificar conosco, que somos pecadores, mas ao mesmo tempo esse batismo de Jesus serve como uma coroação, como uma intronização desse rei. Jesus, portanto, meus irmãos, é o rei prometido e esperado. E aí nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós vemos isso muito claramente. Por exemplo, Gênesis 17, Deus diz a Abraão que da descendência dele procederiam reis. Em Gênesis 49, quando Jacó está abençoando seus filhos nos seus últimos dias, ele vira para Judá e diz: Judá, teus irmãos te louvarão, você é um leãozinho, o cetro não se afastará de você, nem o bastão da autoridade de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos o obedecerão. Meus irmãos, nós temos ainda em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus está fazendo promessas surpreendentes a Davi. Ele diz a Davi o seguinte: quando os teus dias se completarem e descansarem com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, estabelecerei o reino dele, ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Veja que Deus está falando com Davi
o seguinte: olha, eu providenciarei um sucessor. De alguma maneira isso aponta para Salomão, mas ele está falando que esse reino durará para sempre, ou seja, isso já está apontando para Cristo. Em Salmos, nós temos os salmos messiânicos ou salmos reais, que apontam para esse rei que é o Messias. Salmo 2, Salmo 22, Salmo 72, o Salmo 96 que diz aqui: o Senhor reina, que nós já lemos, o Salmo 110. Mas quando nós chegamos em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Agora, quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, e aqui teriam tantos versículos para nós citarmos, mas apenas a título de ilustração. Em Lucas capítulo 1, versículo 31 e 33, quando está tendo aquele diálogo do anjo Gabriel com Maria, o texto vai dizer o seguinte, que Deus mandou o anjo Gabriel a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela é Maria. O anjo diz a Maria: ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia. Então nós estamos diante do Jesus, que é o rei prometido e esperado. E quando Jesus chega, e quando o rei chega, o reino chega com ele. O reino é inaugurado com ele. Nós devemos entender que rei e reino são elementos indissociáveis. É Jesus, é o rei que torna o reino real. É Jesus que traz o elemento do reino. E agora Jesus chega como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para tomar o reino seu por direito. Mas Jesus vai dizer que esse reino dele não é um reino deste mundo. Ele vai dizer que o reino dele tem um aspecto, tem uma nuance espiritual. Ele vai dizer isso: meu reino não é deste mundo. E esse reino de Deus, esse reino de Cristo, então, portanto, é um reino que diz respeito ao domínio de Deus sobre a vida das pessoas. Diz respeito a essa soberania de Deus em Cristo Jesus na vida das pessoas. O termo reino, meus irmãos, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, vai aparecer por aproximadamente 20 vezes. Dentro dessas 20 vezes, 14 vezes está na frase ou na expressão reino de Deus. Sendo que dessas 14, 13 vezes estão nos lábios de Jesus. Veja como Jesus é o rei que traz o reino de Deus consigo. E nós vemos que tudo isso é cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, como ora nós lemos. Meus irmãos, embora o reino de Deus já está entre nós, nós devemos entender esta tensão. É a tensão do já, mas ainda não. E o que vem a ser isto? É a mesma ideia de uma mulher que está grávida. Ela já é mãe, mas ainda não. É a mesma ideia de um jovem num curso de formação militar. Ele já é militar, mas ainda não. Essa é a ideia do reino de Deus entre nós. Ele já está entre nós com a chegada do rei. Ele já foi inaugurado. Ele já está no meio de nós. O reino de Deus está conosco. Mas ele ainda chegará a um estágio de sua completa consumação. Um teólogo chamado Oscar Cullmann, que inclusive vai cunhar essa expressão já, mas ainda não. Ele vai trazer uma ilustração dizendo que assim como os aliados venceram no dia D, o chamado dia D, que foi uma vitória decisiva dos aliados sobre os nazistas, mas ele vai dizer que essa vitória foi decisiva, mas não foi a vitória sobre toda a guerra. A guerra ainda não havia sido vencida. E, portanto, eles continuaram batalhando até que chegou o dia da vitória, finalmente. E aí ele vai dizer o seguinte:
A grande invasão do reino de Deus na terra foi quando iniciou-se o ministério de Jesus. A vitória foi quando ele foi cravado na cruz, conforme o apóstolo Paulo diz que ele expôs as potestades, ele expôs os principados a desprezo público, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 15. Mas ainda falta vencer o mal completamente, e isso se dará na sua segunda vinda. É por isso que Jesus nos insta a orar: venha o teu reino, meus irmãos. Então o reino já está entre nós, mas ele está sendo cada vez mais, gradativamente, cumprindo o seu propósito e se avolumando sobre nós. E aqui, meus irmãos, nós devemos pensar: se o reino de Deus, se o reino de Cristo não é deste mundo, nós não precisamos temer o reino dos homens. Meus irmãos, nós não precisamos temer se a conjuntura do nosso país aos nossos olhos está de mal a pior. Nós não precisamos temer se as pautas do governo são contrárias à nossa fé. Nós não precisamos temer se os fatores socioeconômicos, geopolíticos estão ficando cada vez mais pior. Nós não precisamos temer essas coisas, porque o reino de Deus não é deste mundo. De igual modo, nós não devemos pôr as nossas esperanças, a nossa esperança última, ou as nossas esperanças redentivas em governo A ou em governo B, em partido X ou em partido Y. Em outras palavras, eles não possuem o evangelho, eles não possuem as boas novas. Já que nós pertencemos ao reino de Deus, já que nós pertencemos ao reino de Cristo, nós podemos fazer eco às palavras de Jesus: o nosso reino não é deste mundo. Aleluia. Em segundo lugar, nós vemos a agenda, que é uma agenda divina. Olha o que diz o versículo 14: depois que João foi preso, e o versículo 15, completou-se o tempo. Meus irmãos, importante lembrar que Jesus já havia começado seu ministério na Judeia, mas agora ele está na Galileia, ele está focalizando o seu ministério na Galileia. Nós não sabemos por qual período, de 6 meses talvez a 1 ano, Jesus havia pregado na Judeia, mas agora ele direciona os seus canhões, os canhões da graça, para a região da Galileia. E ele começa a pregar, e tempo aqui chegou, completou-se o tempo. Tempo aqui não é o nosso tempo cronológico, mas é o tempo de Deus. É o tempo que Deus havia fixado na história da humanidade para que ocorresse algo. E agora nós nos deparamos com essa verdade diante de Gálatas 4:4, quando diz: a plenitude dos tempos havia chegado, o tempo de Jesus se manifestar como rei havia chegado. E agora nós percebemos que o ministério de Jesus, então, não é um ministério carreira solo, ele está dependendo do Pai, e ele está tendo a sua agenda determinada pelo Pai. A sua agenda é soberana, a sua agenda é parte da soberania de Deus, é o calendário de Deus. E havia chegado esse tempo de cumprir o que nós lemos aqui em Isaías 9:1 e 2. Quando diz: entretanto não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Jesus aqui é a luz do mundo, e ele está trazendo claridade à vida das pessoas, para que elas enxergam. A obscuridade, esse termo no grego quer dizer ver debaixo d'água. Agora Jesus está tirando as pessoas debaixo d'água para que elas vejam corretamente, adequadamente, para que elas vejam a glória de Deus na face dele mesmo, conforme o apóstolo Paulo diz. Então veja que a agenda de Deus, o tempo de Deus é que determina o ministério de Jesus. Em terceiro lugar,
esse rei que é mensageiro, o seu público é a Galileia. Jesus foi para a Galileia, conforme o versículo 14. Intrigante, curioso, que Jesus volta para o lugar onde ele havia crescido. Ele nasceu em Belém de Judá, mas ele cresce nas aldeias de Nazaré, na aldeia de Nazaré, na Galileia. E ali que ele cresce, que ele se forma e se torna adulto. Interessante que Jesus vai para essa região e ele está cumprindo essa agenda do Pai. E embora a Bíblia diga claramente que Jesus veio para o que era seu e os seus os rejeitaram, diga também que ele veio para salvar o seu povo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 21, nós podemos compreender aqui que Jesus, ao focalizar o seu ministério na Galileia, ele está agora também alcançando os gentios que ali estavam na Galileia. E por que a Galileia é a Galileia dos gentios? A Galileia, meus irmãos, era uma região que fazia fronteira com as terras gentílicas, com os estrangeiros. É por isso que os judeus odiavam não somente os samaritanos, mas também odiavam os galileus, porque sendo um lugar também em que era uma rota marítima muito expressiva, muitos gentios por ali passavam, transitavam, faziam negócios. E também a história vai relatar que durante o primeiro cativeiro dos assírios, em 721 a.C., os galileus foram tomados e levados para a Síria. E depois, quando eles voltaram, eles estavam misturados com os assírios. Então, por isso, os judeus não gostavam, e veja que ao passo que Jesus vai para a Galileia, ele está confrontando a apostasia do centro nervoso religioso de Israel, e está também alcançando os gentios, está alcançando aqueles que eram estigmatizados. E Jesus está também alcançando esse povo que para os judeus não prestava. É também muito curioso que Marcos escreve o seu evangelho, e por isso ele escreve para os romanos, e por isso ele está dizendo: olha, vocês também são alvos da graça de Jesus. E ele vai citar 3 viagens: o endemoniado de Gadara, em Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20, e Gadara era uma terra estrangeira. Ele vai citar uma outra viagem de Jesus, a mulher Ciro-fenícia, e o surdo mudo de Decápolis, que era um ajuntamento de 10 cidades. E meus irmãos, por último, não menos importante, nós devemos lembrar que em todos esses lugares, em todas as províncias de Israel, inclusive Galileia, havia centuriões romanos, havia embaixadores romanos, haviam romanos de toda espécie nesse lugar. Marcos está deixando claro então que Jesus está alcançando os gentios, inclusive os romanos. Que a graça de Deus não é apenas para um povo, mas é para todos. Aqui Jesus está de alguma maneira cumprindo em alguma medida a promessa abraâmica, a promessa que Deus fez a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, é por essa providência, é por essa promessa divina que nós estamos aqui hoje. É por essa verdade que nós fomos alcançados pelo Evangelho. Louvado seja Deus. Segundo movimento da mensagem é a mensagem do rei. Se primeiro nós vimos que Jesus é o rei mensageiro, agora nós devemos olhar para o texto e enxergar que agora é a mensagem do rei que está com importância, em voga. A origem desta mensagem é divina. Veja que o texto diz: pregando o evangelho de Deus. Meus irmãos, o evangelho não é dos homens, o evangelho é de Deus, o evangelho é da parte de Deus, o evangelho é da eternidade, o evangelho não é desta terra, o evangelho não é autoajuda, mas o evangelho é a ajuda do alto.
O homem jamais poderia conceber uma mensagem tão escandalosa e maravilhosa ao mesmo tempo. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de um Deus santo salvando pecadores por amor à sua glória. Como nós poderíamos inventar esta mensagem? Jamais. Nas outras religiões, os deuses das outras religiões estão distantes, estão sentados nos seus tronos, estão indiferentes aos súditos, aos seus fiéis, mas no nosso cristianismo, na nossa fé cristã, o nosso Deus, Ele desce do trono e vem até nós, Ele se encarna, Ele se batiza para se identificar conosco, Ele é tentado no deserto para nos apontar o caminho da vitória. Aleluia! Meus irmãos, o Evangelho não pode ser uma mensagem inventada. É por isso que o Evangelho é tão distinto, é distintamente altaneiro, é elevado. Se em primeiro lugar a origem do Evangelho, dessa mensagem é divina, em segundo lugar o meio desta mensagem, o canal dessa mensagem é a pregação. Veja o que diz o versículo 14, pregando. Veja o que diz o versículo 15, dizendo, ou seja, proclamando. Meus irmãos, o meio divinamente ordenado por Deus para salvar pecadores não é outro senão a pregação da palavra. Deus é um Deus que não somente determinou os fins, mas Ele também determinou os meios. Assim como a oração é um meio que Deus usa para abençoar a sua igreja e abençoar o mundo, assim a pregação é o meio que Deus determinou para salvar pecadores. Nós precisamos anunciar, nós precisamos pregar. Não foi isso que foi pregado aqui pela manhã pelo nosso irmão Jani, quando ele disse sobre a missão, a identidade da igreja e a missão da igreja. A identidade é que nós somos nação santa, que nós somos sacerdócio real, que nós somos povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. E qual que é a finalidade da igreja última? Qual que é a missão da igreja? É anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Lloyd Jones vai dizer que a pregação é o método de Deus. Enquanto muitas igrejas, muitos ministérios estão usando outros métodos para arrebanhar pessoas, para trazer adeptos, nós devemos sempre nos lembrar que a pregação é o único meio para salvar pecadores. Naquela época, era muito comum que se chamasse pessoas para anunciar a plenos pulmões, com as suas cordas vocais, com toda a sua força, mensagens, informações que deveriam alcançar o máximo de pessoas, visto que eles não possuíam os meios de comunicação que nós possuímos. E a essas pessoas eram dado o nome de pregadores, e o que elas falavam, anunciavam, era pregação. Meus irmãos, Jesus vai dizer em Marcos capítulo 1, 38 para os seus discípulos: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que eu também pregue ali, pois foi para isso que vim. Essa frase, foi para isso que vim, sintetiza muito a finalidade, o propósito do ministério de Jesus. Veja que está, inclusive, com essa conjunção para que, expressando finalidade, para isso que vim. E em 3 ocasiões ele vai dizer isto. Ele vai dizer em primeiro lugar, em Marcos capítulo 1, versículo 38, como nós lemos, que ele veio para pregar. Em João capítulo 18, 37, ele diz que ele veio para dar testemunho da verdade. E em João capítulo 12, versículo 27, ele diz que ele veio para morrer. E morrer por quem? Morrer pelos seus súditos. Jesus realizou muitos milagres, meus irmãos. Mas pare e pense. Não foi nenhum sinal, não foi nenhum milagre, não foi nenhuma maravilha que Jesus realizou que o levou para a cruz. Foi exatamente a mensagem, a pregação de Jesus que o levou ao madeiro.
se Jesus só realizasse milagres, se Jesus só multiplicasse os pães, se Jesus somente curasse as pessoas, expelisse os demônios, ele seria aclamado pelas multidões, ele seria aclamado pelos judeus. João capítulo 6 é muito assertivo nesse sentido, porque eles pedem sinais para Jesus, e é isso que Paulo diz também na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os judeus pedem sinais, eles exigem sinais. Mas em João capítulo 6, quando Jesus começa a dizer, olha, os vossos pais comeram do maná no deserto, mas morreram. E não foi Moisés que deu, foi o meu pai que deu o pão. Mas eu tenho um pão, eu sou o pão da vida. E aí os próprios discípulos de Jesus disseram, esse discurso é muito duro, quem o pode suportar? Veja então que a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus foi exatamente o que levou ao madeiro. Tim Keller, que faleceu recente, disse o seguinte, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. A mensagem de Jesus então, portanto, era uma mensagem que trazia a ofensa do Evangelho. E meus irmãos, nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar. E pregar, como o Silvio bem disse, não é pregar somente aqui num culto público, como o pastor Áquila faz, como eu estou fazendo agora. Não, pregar é anunciar todo o conselho de Deus a toda a gente, em todo o tempo. É você aproveitar cada oportunidade, seja no seu serviço, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, numa fila de banco, e pregar, anunciar o nome de Jesus. E meus irmãos, é exatamente por isso que nós somos odiados pelo mundo. Assim como Jesus foi odiado pela sua pregação, nós também somos odiados. Nós não somos odiados quando nós nos envolvemos com obras sociais. A igreja não é odiada quando ela vai para a marcha para Jesus. A igreja não é odiada quando ela diz para fulano, para ciclano, para beltrano, Jesus te ama. A igreja é odiada quando prega o nome de Jesus e traz a ofensa do Evangelho consigo. Mas nós não devemos deixar de pregar por causa disso. Nós veremos também que esse legado foi deixado para os apóstolos. Os apóstolos anunciavam, os apóstolos diziam, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Há duas dimensões, portanto, que a pregação deve glorificar a Deus na igreja. Primeiro, quando nós anunciamos aos pecadores, quando nós pregamos aos pecadores. E segundo, quando nós entendemos que agora o que eu estou fazendo aqui não é um ato completamente distinto do que nós fizemos antes. Muitas vezes na nossa cabeça nós separamos o culto em duas partes, ou até mais, ou em mais, fragmenta-se o culto em mais partes, como se o louvor fosse alguma coisa e como se a pregação fosse outra coisa completamente distinta. Não, a pregação também é um ato de adoração a Deus. E como disse John Pipe, a pregação é uma exultação expositiva, porque quando eu prego e os irmãos entendem a mensagem de Deus e se alegram no coração, vocês estão glorificando a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a pregação é um ato de culto, é um ato de adoração. E entendam que a pregação pública não é a única pregação que nós devemos pregar. Talvez muitos de nós, e talvez a maioria, não será chamado para pregar publicamente, mas todos nós somos chamados para ministrar a palavra particularmente a todas as pessoas que nós encontrarmos. Meus irmãos, por último, o conteúdo dessa mensagem é o Evangelho. Nós cantamos aqui, que letra maravilhosa. O Evangelho que Jesus diz, olha, no versículo 15, no finalzinho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos,
o rei anuncia a mesma mensagem do arauto. Veja se não é isso que João Batista estava dizendo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus vem anunciando a mesma mensagem. De alguma maneira está chancelando o ministério de João Batista, mas também ele está trazendo uma nova realidade, uma nova era. Ele está inaugurando a nova aliança e trazendo o reino de Deus consigo, porque ele é o rei prometido e esperado. E veja que Marcos dá mais uma vez uma importância ao termo, à expressão evangelho. Ele diz, crede no evangelho. Os irmãos sabem, na primeira exposição que o pastor Áquila mencionou, todos os desdobramentos dessa palavra evangelho, sabem que essa palavra era usada para o nascimento de Augusto, como boas novas, e agora é interessante nós pensarmos mais uma vez sobre ela, porque ela dita a tônica de todo o evangelho. Os historiadores vão dizer que Augusto foi o primeiro e o maior de todos os imperadores de Roma. Ele presidiu, ele liderou o que comumente se chama a Era de Ouro, e ele também se orgulhava de ter inaugurado uma era de paz, a chamada Pax Romana. E ele também foi deificado após a sua morte, com o título Divio Filhos, ou Filho da Divindade, Filho do Divino. Sabe o que Marcos está falando para os seus ouvintes que, lembrem-se, são romanos? Ele está dizendo o seguinte: o evangelho de Cristo é o verdadeiro evangelho. E não o evangelho de César, ou os evangelhos dos Césares. O evangelho de Cristo é o verdadeiro evangelho. E Marcos chama agora os romanos, particularmente os romanos, ao arrependimento, a abandonarem o evangelho de César, abandonar as boas novas de César e se renderem em arrependimento diante das boas novas do verdadeiro rei. Marcos está trazendo essa colisão dos reinos, não uma coalizão, que é uma junção, mas uma colisão, um embate frontal entre o reino dos homens e o reino de Deus. Nós devemos entender essa dinâmica, meus irmãos. Nós devemos entender que aqui está o reino dos homens, mas o reino de Deus é, como disse o profeta Daniel, é uma pedra que vem rolando sem o auxílio de mãos, e ela pega na base da estátua, e ela vem rolando e vem trazendo as verdades de Deus, as verdades do reino de Deus. E o reino de Deus não é como o reino dos babilônios, não é como o reino dos medos persas, não é como o reino dos gregos, não é como o reino dos romanos. É um reino que dura para sempre, solapará todos os reinos dos homens. Meus irmãos, é certo que muitas igrejas vão ser achadas em falta por não estarem pregando a mensagem do Evangelho. Estão pregando a mensagem da prosperidade, estão pregando a mensagem da autoajuda, estão pregando mensagem de que a força está dentro de você, estão pregando mensagem de que você não deve se preocupar tanto assim com o seu pecado. Não, meus irmãos, o Evangelho de Cristo é o Evangelho que traz no seu cerne, no seu núcleo, no seu centro, a mensagem de arrependimento e fé. Arrependimento é o lado negativo, é o que nós chamamos de lado negativo da conversão, né? O elemento negativo, e fé é o elemento positivo. Nós devemos entender que esses elementos são indissociáveis, eles não podem ser separados. Quando alguém se arrepende, essa pessoa expressa fé, e quando a pessoa expressa fé, ela se arrependeu. Mas primeiro nós devemos entender o que não é arrependimento. O que não é arrependimento, meus irmãos, é um remorso. Um remorso que por vezes a pessoa, ela se entristece pelas consequências do seu pecado, mas ela não se entristece pelo pecado propriamente dito. É o que Judas fez, ele teve um remorso, ele se arrependeu das consequências, mas não se arrependeu do pecado. Isso não é arrependimento.
Arrependimento, então, meus irmãos, é mudança de mentalidade, de direção. Arrependimento significa uma mudança de mente que leva a uma mudança de estilo de vida. Arrependimento envolve razão, envolve emoção e envolve vontade. O arrependimento, meus irmãos, deve nos constranger diante de Deus, deve nos levar à tristeza diante de Deus. Em segundo lugar, nós devemos pensar o que não é fé. O que não é fé, fé não é assentimento intelectual. Você pode entrar nessa igreja e conhecer todas as doutrinas. Você pode saber que Cristo se encarnou. Você pode conhecer que Cristo, na sua pessoa, Ele é Deus e Ele é homem, a união hipostática. Você pode, de alguma maneira, entender a doutrina da Trindade. Você pode saber que Ele voltará para buscar a sua igreja. Você pode confiar que todos os relatos que aqui estão são dignos, são fidedignos de confiança. Você pode saber todas essas coisas, mas ainda assim você pode não ter a fé salvífica. Porque fé não é assentimento intelectual, não é somente cognição. Pastor Áquila, no seu livro, vai dizer que a conversão não é uma experiência intelectual, embora possa ser racional também. A regeneração move todos os nossos sentidos juntos. O resultado é que ela mudará todo o seu raciocínio. O que é fé, então? Se fé não é assentimento intelectual, o que é fé? Fé é a confiança em Cristo. É apropriar-se da sua justiça perfeita, é descansar em sua obra salvífica. Fé, meus irmãos, no Evangelho de Marcos, não é uma ideia abstrata, não é uma ideia que não se tem uma conexão, mas é uma ideia que mostra uma vida debaixo do domínio de Deus, uma vida debaixo da soberania do reino de Deus. Fé, irmãos, é você se agarrar à pessoa de Cristo. Fé, meus irmãos, é saber que a nossa segurança é que nem a segurança de uma criança. A segurança de uma criança não está em nela agarrar-se às roupas da sua mãe, uma criança de colo, firmemente, mas está em a sua mãe assegurar firmemente, passando os braços por volta dela. E isso é fé, é agarrar na confiança de Cristo, é saber que nós não temos méritos diante de Deus, nós somos como mendigos, como moradores de rua, que estendem a mão para receber uma esmola, que estende a mão para receber um cobertor, uma comida. Não há mérito algum nisso, o mérito está em quem dá o presente, e assim é conosco diante de Deus. Vamos para as aplicações. Em primeiro lugar, nós devemos pregar todo o conselho de Deus em todo o tempo a toda a gente. Meus irmãos, nós somos embaixadores do Rei. Isso significa que nós representamos o Rei aqui. A verdade, a palavra cristão, ela tem uma conotação de ser um pequeno Cristo. Então, de fato, nós representamos Cristo aqui e nós precisamos arvorar a bandeira do Evangelho, não as bandeiras denominacionais, não a bandeira dos nossos dogmas, mas a bandeira do Evangelho. Na semana passada nós fomos surpreendidos por uma trágica notícia de 5 pessoas que morreram em um submersível que foi implodido. E eles estavam ali para ver os destroços de uma das maiores tragédias marítimas da história. Mas há uma tragédia maior do que essa. A tragédia maior que há no mundo é um pecador sem Deus indo para o inferno. Não existe tragédia maior do que essa. Uma tragédia em que o nosso corpo está definhando por causa de uma doença, mas que a nossa alma está salva em Cristo.
não pode ser comparado então à tragédia de um homem que tem toda a saúde, que tem toda a disposição, que está no auge da sua vida, mas está indo direto para o inferno. Meus irmãos, Charles Spurgeon vai dizer: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos tocando os seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio apesar de nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Meus irmãos, nós devemos pregar. Nós não podemos passar dessa vida para outra sem auxiliarmos sequer pelo menos uma pessoa a se achegar ao reino de Deus, a ser alcançada pelo Rei prometido e esperado e que já veio, aleluia. A boca fala do que o coração está cheio, não é isso que diz Mateus capítulo 12, versículo 34? Do que está cheio o seu coração? Quando um coração está cheio de Jesus, quando um coração está cheio de todo o conselho de Deus, do amor de Deus que Ele pôs em nós, nós falamos de Jesus naturalmente. Nós falamos de Jesus sem perceber, porque o nosso coração está cheio de Jesus. É como quem fala do seu time de futebol a todo tempo, porque ele gosta do time de futebol. Mas nós, muitas vezes, temos os ídolos, que Tozer vai dizer, os ídolos do entretenimento, que tomam nosso tempo, que roubam a nossa paixão, que captam a nossa atenção, mas enquanto isso a vida está passando, e o que é que nós estamos fazendo para a glória de Deus? O que é que nós estamos fazendo para o Cordeiro que é digno? Todo aniversário meu, eu paro, penso, e de alguma maneira eu me sinto tenso, porque eu começo a pensar, o que eu tenho feito para glorificar a Deus? Meus irmãos, nós devemos pensar nessa verdade. Segunda aplicação, nos arrependamos diante de Deus com toda sinceridade. E aqui eu quero separar essa aplicação em duas partes. Primeiro, pecador perdido, se arrependa e creia no Evangelho. Você que entrou aqui essa noite e que ainda não tem a certeza de que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você que ainda não tem a certeza de que pertence ao reino de Deus, de que Jesus é o Rei dos reis para você, o Senhor dos senhores para você. Não permita que a sua vida, que a sua alma entre aqui noite após noite e saia da mesma maneira. Clame a Deus por arrependimento. Clame a Deus por arrependimento. Se entristeça pelos seus pecados. Peça a Deus uma profunda convicção do seu pecado. Não apenas dos seus pecados, mas porque você é essencialmente pecador. Você caiu em Adão. Se arrependa. Não apenas entristeça, mas também se alegre em confiar em Cristo. Tenha fé em Cristo. Segundo lugar, pecador salvo. Se arrependa diariamente diante de Deus. É por isso que o Evangelho não é um Evangelho apenas para os que estão perdidos. O Evangelho é para nós também. Porque nós somos pecadores. Nós vivemos essa tensão do já, mas ainda não, lembre-se. Então, nós somos justificados em Cristo Jesus, Ele nos declarou justos, mas ao mesmo tempo nós ainda temos a natureza adâmica, nós temos a natureza caída, nós ainda pecamos, nós ainda tropeçamos, nós ainda transgredimos a lei de Deus. E portanto, se tem uma coisa que nós devemos fazer todos os dias, se tem algo que nós devemos pedir a Deus todos os dias, é perdão pelos nossos pecados.
O Janirinho disse aqui pela manhã algo interessante, que todas as quartas-feiras nós temos tido um tempo de oração e temos tido um tempo de oração de confissão. Quantas vezes, meu irmão, você chega diante de Deus e a sua oração é de intercessão, a sua oração é de ações de graças, a sua oração é de petição, mas aonde está a confissão? A primeira coisa que nós devemos fazer diante de Deus é: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia de mim. Nós precisamos ter esta visão da santidade de Deus, para nós compreendermos quão exíguos somos, quão pecadores nós somos, quão pequenos nós somos diante da majestade, da santidade do Cordeiro. Não caiamos no esquema deste mundo. É isso que Paulo nos diz em Romanos 12. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo. O mundo tem um esquema, mas Jesus tem um padrão e nós devemos nos amoldar aos moldes de Jesus para se parecer mais com Ele e não com o mundo. Em último lugar, reconheçamos e tremamos diante do Rei Servo com toda a reverência. Meus irmãos, nós devemos reconhecer, tremer, temer diante desse Rei. Nós não podemos nos acostumar com as belezas do Evangelho. Nós não podemos nos acostumar com os atributos de Deus. Nós não podemos nos acostumar com as belezas de Cristo. Sabe aquela pessoa que mora diante de uma vista belíssima, diante, por exemplo, de uma praia? A pessoa se acostuma com aquela vista. Quando um turista chega, o turista olha esbabacado. Mas a pessoa corre ali todo dia na orla da praia e ela já perdeu talvez aquele encanto. Nós não podemos perder o encanto por Jesus. Nós não podemos perder a beleza nos nossos olhos de contemplar as belezas de Cristo. Os nossos olhos não podem ficar turvos, os nossos olhos não podem ficar embaçados diante da beleza do Cordeiro de Deus, do Rei que se fez servo. E esse Rei, primeiro, ele não precisava descer de sua glória, ele o fez. Ele não precisava batizar-se, mas ele o fez para se identificar-se conosco, para identificar com pecadores. Ele também não necessitava submeter-se à tentação do diabo, como nós vimos na última mensagem, mas por que ele fez? Ele fez para apontar o caminho da vitória para nós. Ele também não precisava crescer na Galileia, ele não precisava retornar para lá no início do seu ministério, mas ele foi porque ele amou a todos, inclusive a nós. Ele não precisava ser o mensageiro do seu próprio reino, mas sabe por que ele fez? Para nos impelir à pregação da palavra. Se Jesus pregava, se Jesus anunciava, se Jesus proclamava, quem somos nós para ficar de bocas caladas, fechadas? Meus irmãos, conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Esse texto é belíssimo, porque mostra essa tensão do reino. Nós já estamos no reino de Deus. E a presença de Jesus já está conosco, a presença do Rei já está conosco. Enquanto Ele não vem na sua segunda vinda gloriosa, a palavra de Deus já diz que Ele já nos conduz em triunfo. Esta é a figura do general que quando tomava uma cidade, ele ia com os espólios de guerra, mas ele ia também com os servos, com os escravos que haviam sido feitos por causa da cidade que fora tomada. É essa imagem que Paulo está trazendo para nós. Que Jesus está à frente e Ele está nos conduzindo em triunfo. Enquanto Ele não vem para consumar o seu reino, Ele já nos conduz em triunfo para a sua própria glória. Aleluia.
Meus irmãos, que possamos anunciar a toda a gente, que possamos nos arrepender dos nossos pecados e que possamos também tremer diante do Rei de toda a glória. Que Deus em Cristo vos abençoe. Oremos. Pai, aplique esta palavra ao coração dos teus filhos. Que todas as minhas debilidades possam ser supridas pela pessoa do teu Espírito. Quaisquer dúvidas nos corações dos seus filhos possam ser dirimidas pela pessoa do teu Espírito, que é iluminador, que ilumina as nossas mentes. Mas, sobretudo, Espírito Santo, aplique esta verdade ao coração dos teus filhos. Que, sobretudo, os teus filhos saiam cheios, transbordando desta palavra, para anunciar na segunda-feira a primeira pessoa que eles encontrarem. Ah, Jesus, faz assim conosco. Não deixe a nossa boca cerrada, não deixe os nossos lábios fechados, não deixe que nós hajamos de maneira egoísta. Faça-nos, Senhor, como os leprosos, que reconheceram a necessidade de anunciar a toda a cidade os despojos que estavam no arraial dos sírios. Ah, Senhor, que nós não sejamos tidos como culpados, que nós não sejamos como os atalaias que não avisavam e o sangue era sobre eles, que o sangue não seja sobre nós, mas que nós avisemos a todos da tua palavra e do teu evangelho. Obrigado, Jesus, nessa noite. Amém e amém.